Graça e paz, irmãos amados. Seja bem-vindo ao canal Transformados pela Contemplação. Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me dá de mais uma vez estar aqui para gravar um tema muito maravilhoso, extraordinário, edificante, edificou muito minha vida e eu espero em nome de Cristo que venha também edificar a sua vida, tá bom? Convido você a estar realmente do começo ao fim do vídeo, receber realmente as bênçãos do Senhor, com todo esse conteúdo maravilhoso, esse ensinamento maravilhoso, que você se inscreva se você não é inscrito, compartilhe, dê um like, comente, vamos ser instrumentos para semear essa palavra no coração de outras pessoas, amém? Eu gostaria de fazer um pequeno aviso também, antes de começar o estudo em si, pela graça de Deus, irmãos, não por mim, se não acontecer nenhum imprevisto, né, porque infelizmente nós estamos sujeitos a imprevistos, eu quero me comprometer aqui com os irmãos, né, e com o Senhor, de estar gravando 3 vídeos por semana. Um vídeo na segunda, outro na quarta e o outro na sexta-feira. Os vídeos de segunda-feira são esses aqui, o Seminário Apocalipse, né, já estamos no 10º vídeo, para a glória de Deus. Nos de quarta-feira nós vamos começar discorrer, estudar os grandes capítulos da Bíblia. Nós vamos escolher aí 12 capítulos para a gente discorrer, para a gente ser edificado, a gente ser alimentado com esse maná maravilhoso. Então, todas as quartas-feiras os vídeos serão esses, tá bom? Nós vamos discorrer e vamos analisar e vamos estudar sobre 12 grandes capítulos da Bíblia. Não são um livro só, não é um capítulo corrido. Eu tirei assim de cada livro, né, alguns textos que realmente me edificam muito e nós vamos buscar em Deus também, né, para estudarmos juntos, para sermos juntamente edificados, né? E os vídeos da sexta-feira nós vamos estudar sobre a Carta aos Romanos. Estava analisando, irmãos, a Carta aos Romanos. É uma carta linda, uma carta que o apóstolo Paulo enviou à igreja, né, dos romanos. E o conteúdo dessa carta, meus queridos, você precisa conhecer. É extraordinário e nós precisamos estudar sobre esse assunto. Então, todas as sextas-feiras nós vamos estar colocando um vídeo com conteúdo dessa carta, né, aos Romanos. Então, sem mais delongas, eu convido você que fechemos os nossos olhos para orar. Querido Deus, neste momento nós vamos entrar no tema, o assunto sobre o selo do Senhor, o sinal do Senhor sobre o seu povo. E eu oro, Pai, para que a minha mente, a mente do meu irmão, da minha irmã, venha se abrir. Tira do nosso coração, Senhor, ideias preconcebidas, que nós venhamos ter ali o nosso coração realmente humilde para receber a Tua vontade para a nossa vida. Que essa palavra que é digna de aceitação venha edificar cada um de nós. Que o Espírito Santo venha ser o nosso professor, o nosso guia, nos explicar a palavra e que nós venhamos aceitar e viver por ela. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. O objetivo desse estudo de hoje, como eu já falei para vocês, o tema é o selo de Deus, é compreender o que é o selo de Deus, né? No contexto desse tempo, dessa hora profética que estamos vivendo, tá? E o texto que nós iremos meditar está em Apocalipse, capítulo 7, versos de 1 a 3. Abra sua Bíblia comigo e leiamos juntos. Apocalipse 7, de 1 a 3. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, verso 3, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então aqui o texto vem falando, meus amados, que João, né, o apóstolo João, ele viu 4 anjos em pé, segurando os 4 ventos, né? Então, nesse capítulo 7 de Apocalipse, nós vemos aqui que seria colocado um selo de Deus na fronte dos
dos que seriam salvos, né? Dos que serão salvos. E esse capítulo também aumenta a nossa compreensão, irmãos, dos acontecimentos prévios do retorno do Senhor. Por isso que é importante estudarmos esses assuntos, porque cria em nós um senso de urgência, de preparação. Quem não quer estar entre esse povo que receberá o selo de Deus? Eu quero estar entre esse povo. Eu quero estar junto a esse povo. E você também, não é? Então isso vai criar em nós o desejo de estarmos entre esse povo que receberá o selo de Deus. Irmão, será que a Terra será destruída por uma guerra termonuclear? Que estavam retendo os anjos, né? Os quatro ângulos. O que eles estavam retendo? Esses anjos dos 4 ângulos, né? Apocalipse 7:1 diz, eles estavam conservando seguros 4 ventos. O que significa estes ventos? Profeticamente falando, Jeremias 49, versículo 36 e 37, diz, irmãos, que ventos significam guerras. Você pode conferir depois, Jeremias 49, versículo 36 e 37. Então, ventos representam guerras. O fato de que a guerra que está sendo retida, né, em Apocalipse 7, viria dos 4 pontos cardeais da terra, nos dá a entender, irmãos, que se trata de uma guerra mundial, porque está segurando o anjo está segurando os 4 pontos, né, os 4 pontos cardeais. Cada anjo, são 4 anjos segurando, né, os ventos. Ventos em profecia significa guerra. Então, se são os 4 pontos da terra, isso dá a entender de maneira clara que isso significa uma guerra mundial. E o que seria danificado na guerra que esses 4 anjos estavam retendo? Nós lemos aqui nos versículos 7, né? Capítulo 7, verso de 1 a 3. No versículo 3, especificamente, diz assim, ó: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, o que seria danificado nessa guerra? A terra, o mar e as árvores. Numa guerra, geralmente as árvores não são danificadas, né? A terra não é totalmente danificada. Existem sim, né, os prejuízos, né? Mas pelo menos nas guerras que a gente já presenciou, não, que a gente conheceu, né? A Primeira Guerra, a Segunda Guerra, com exceção daquela bomba aquela bomba nuclear que foi lançada em Hiroshima e Nagasaki, né? Que foi ali uma bomba nuclear que destruiu tudo, né? Esses tipos de armamento destrói tudo. Então nós percebemos por essa questão aí, né? De segura aí os ventos, porque se vocês não segurarem, esses ventos das guerras irão danificar tudo. Irá danificar a terra, irá danificar o mar, irá danificar as árvores também. Então, esses danos que são profetizados, né, irmãos, aqui em Apocalipse 7, de 1 a 3, se aplicam com mais propriedade a uma guerra termonuclear realmente, capaz de danificar a terra, a vida no mar, a vida vegetal. Portanto, se refere a uma guerra mundial, como a que poderia ocorrer se fossem usadas armas como as que são usadas hoje, que são as armas termonucleares realmente. E até quando, irmãos, seria detida essa guerra infernal? O versículo 3 diz claramente: até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Esses ventos, eles serão retidos somente até o povo de Deus, os servos de Deus serem selados, né? Então, aqui em Apocalipse 7, irmãos, não está falando do selo do Evangelho, né? Que é aplicado pelo Espírito Santo. A Bíblia fala de um selo, né? O selo do Espírito Santo, o selo do Evangelho. Por que a gente tem certeza que esse selo não é o selo do Espírito Santo, não é o selo do Evangelho? Porque, irmãos, esses servos de Deus, aqui de Apocalipse 7, já receberam esse selo do Espírito Santo, né? Como que nós sabemos disso? Porque o selo de Apocalipse 7, de 1 a 3, é aplicado sobre os servos de Deus. Esses servos de Deus já passaram pelo novo nascimento, já são convertidos, já receberam o selo do Espírito Santo. Então, esse selo é um selo diferente. É um selo diferente que vai ali identificar aquele povo como um povo remanescente de Deus, né? E nós vamos descobrir que selo é esse.
Onde revela Deus está o seu selo para os crentes. Gostaria de ler com vocês Isaías capítulo 8, verso 16. Isaías 8, verso 16. Confira na sua Bíblia, olha aqui, olha como aqui diz. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Sela a lei no coração dos meus discípulos. Irmãos, alguns cristãos, né, alguns irmãos aí de outras denominações, de outras comunidades evangélicas cristãs, se surpreendem ao ler esse versículo aqui, né? Não obstante, ele se harmonizar plenamente com o Novo Testamento, porque muitos dizem assim, mas alguns irmãos aí só leem o Velho Testamento, o Antigo Testamento, para confirmar ou para justificar as ideias deles, né? Mas a gente tem esse texto aqui de Isaías 8,16, ele vai corroborar, vai se combinar com os do Novo Testamento também. Nós lemos em 1 João 2, se você puder abrir sua Bíblia para confirmar, 1 João capítulo 2, versículos 3 e 4, olha o que o apóstolo diz. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Ora, sabemos que o temos... Não, aquele que diz, ora, versículo 3, ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. E o verso 4, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então aqui a gente vê que o Novo Testamento, ele se harmoniza com o Antigo e vice-versa. E o São Paulo, o apóstolo Paulo, ele disse que a obediência da lei distingue o cristão espiritual do cristão carnal. Nós lemos isso em Romanos 8, versos 7 e 8. Se você puder abrir sua Bíblia, em Romanos 8, versos 7 e 8 diz assim, por isso o pendor da carne, ou a inclinação da carne, é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem o mesmo pode estar. Se eu estou em inimizade contra Deus, automaticamente eu estou em inimizade contra a lei de Deus. E o verso 8 diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, se eu estou na carne, eu não consigo entender as coisas do Espírito e nem aquilo que o Espírito requer de mim. Por isso que São Paulo disse, né, que a obediência da lei, ela realmente distingue o cristão espiritual do cristão carnal. Entenda isso, processe isso em sua mente, peça ao Espírito Santo que lhe dê entendimento, tá? Quais são as três características do selo de Deus que encontramos nos 10 mandamentos? Se você ler Êxodo, capítulo 20, versículos 3 a 17, você vai encontrar ali os 10 mandamentos do Senhor. E toda a comunidade cristã aceita especialmente 9, mas infelizmente tem um mandamento desse que não é aceito. E exatamente este mandamento, que vai dos versículos 8 aos versículos 11, está ali características, 3 em especial, que distinguem um selo. Nós lemos em Êxodo, capítulo 20, versículo 8 a 11. Acompanhe a leitura em nome de Jesus. Diz assim, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Começa com a palavra lembra-te. Por quê? Será por quê? Versos 9, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Olha aqui, um selo, um carimbo, ele tem que ter o nome da pessoa que está selando. Um profissional da área da saúde, um enfermeiro, um médico, ele tem um selo. E neste selo ali, neste carimbo, obviamente tem que ter o nome dele. Assim também com o selo de Deus. E aqui nós vemos o nome do Senhor, o nome Senhor Deus. Olha só, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, né? Aí no verso 11 diz assim, porque em 6 dias fez o Senhor. Então nós vimos aqui a primeira característica desse selo, que é o nome. E aqui nesse mandamento, no 4º mandamento, nós vimos claramente o nome do Senhor, né? Mas também tem que ter o cargo, um selo, um carimbo, tem que ter o cargo desse profissional, dessa pessoa que está carimbando.
Será que nesse quarto mandamento tem aqui a função, o cargo do Senhor? Ora, o versículo 11 diz claramente, porque em 6 dias fez o Senhor. Essa palavra fez denota o que, meus amados? Que Deus, ele fez, ele é o Criador. Então nós temos aqui a função, o cargo de Deus. Qual é o cargo de Deus? Ele é o Criador, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Essa é a segunda característica, né? O cargo. E também tem a terceira característica, que é a jurisdição, onde aquela pessoa que carimbou ali, qual é o local, até onde vai a jurisdição, onde ele atua, né? E nós sabemos pela palavra de Deus que Deus, ele atua em todo o universo. E aqui diz que, no versículo 11 diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui a jurisdição de Deus, a terceira característica deste selo, que é o universo. Meus amados, essa mensagem, essa palavra pode ser para você algo nova, né? Para você que talvez não tenha esse conhecimento. Eu me lembro de um evento especial de Jesus, quando ele esteve aqui na terra, em São João capítulo 6, versículos 22 até o versículo 70. Mas em especial, o discurso de Jesus, ele se dá dos versos 22 até os versos 58 e 59. Nesse discurso, Jesus ele fala de coisas que não era conhecida pelos discípulos, não era conhecida pelos judeus, era uma mensagem nova, uma luz nova, daquelas que eles estavam acostumados a ouvir pelos fariseus, pelos doutores da lei, pelos escribas. E a mensagem foi tão profunda, tão ali grandiosa, que no versículo 60, os discípulos de Jesus, ali não diz poucos, você pode conferir em sua Bíblia, lá diz, muitos dos discípulos de Jesus, ouvindo aquele discurso, ouvindo aquela palavra de Cristo, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Eles não conseguiram processar aquela verdade de Jesus. Não porque eles não tinham capacidade de entender, mas porque era diferente daquilo que eles tinham costume de ouvir. E nós estamos acostumados, irmãos, com um evangelhozinho de oba-oba, um evangelhozinho que Deus me perdoe por essa expressão, mas infelizmente é o que a gente pensa, aquele evangelho fácil, o evangelho que não requer renúncia, o evangelho que não requer de nós sacrifício, abnegação. E quando a gente vem com uma mensagem mais que realmente está aqui, ó, na escritura, muitos se escandalizam e dizem assim, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? O versículo 66 do capítulo 6 de João diz que daquele tempo em diante, daquele discurso que Jesus fez, muito profundo, né, uma mensagem muito maravilhosa, mas diferente, impopular. A mensagem de Jesus não era uma mensagem popular, era uma mensagem impopular. O versículo 66 diz que aqueles discípulos que se escandalizaram, muitos deles deixaram de seguir a Jesus por conta daquela mensagem. E eu espero que você não venha se escandalizar com essa verdade que você está descobrindo agora, se você não sabia. Procure estudar, né? Examine por você mesmo, seja um bereano, porque o que eu estou transmitindo para você aqui, como eu li em Atos 4, verso 20, eu não posso deixar de falar para você daquilo que eu tenho visto e ouvido. É aquilo que eu estudo, aquilo que o Senhor me revela através do seu Espírito, através dos meus estudos, e eu não posso deixar de transmitir para você. Contudo, você precisa também pesquisar e estudar para você entender realmente se o selo de Deus realmente é isso aqui que eu estou transmitindo para você, em nome de Cristo. E que você não se escandalize. No tempo de Jesus, os discípulos de Jesus, muitos deles abandonaram a Cristo por conta de uma mensagem que não era popular. Ao invés deles pesquisarem, não, vamos pesquisar, vamos estudar mais, vamos ouvir mais. Não, eles simplesmente abandonaram a Cristo. E eu espero que você não venha a ser esta pessoa, tá? Em nome de Jesus nosso Senhor. O que nos diz Ezequiel, capítulo 20, versos 11, 12 e o verso 20? Ezequiel, abra comigo em Ezequiel, capítulo 20. Vamos ver juntos o que o Senhor nos diz. O versos 11 diz assim, ó.
dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais cumprindo-os o homem viverá por eles. Aí o verso 12, também lhes dei os meus sábados. Olha só, a distinção de estatutos e o sábado. Ele começa dizendo assim, ó, dei-lhe os meus estatutos. Aí no verso 12 ele diz assim, também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal, porque muitas pessoas podem dizer assim, não, mas esses sábados aí está incluído lá naqueles estatutos, né? Não, é diferente, ele faz uma diferença aqui, Ezequiel faz uma distinção. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E o verso 20 se repete. Quando o Senhor repete alguma coisa, irmãos, é porque Ele quer enfatizar realmente para nós levarmos em importância, em grande consideração. No verso 20 ele repete, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então aqui ele é mais enfático, santificai os meus sábados, pois servirão de quê? De sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então esse texto aqui, irmãos, aqui, né, no texto que a gente já leu lá em Apocalipse 7, versos de 1 a 3, e esse aqui que nós acabamos de ler, vem nos dizendo, né, que o selo ou sinal de Deus seria aplicado na fronte dos servos de Deus. O que na profecia significa o quê? Significa na mente, né? Significa na mente. Como assim? A aceitação, né? Às vezes fala coração, mas quando fala coração se refere aqui, ó, a mente, o comando central de todo o nosso ser, né? A glândula pineal, o lóbulo frontal, onde o Senhor se comunica com o seu povo. Quando ele diz assim, ó, eu selei o meu povo na sua fronte, quer dizer o quê? Que o meu povo aceitou a minha vontade para a sua vida. Aceitou os meus sábados, que foram pisados a pés. Guardaram 9 mandamentos, mas esqueceram de um. E Tiago, capítulo 2, versículo 10, olha o que diz, Novo Testamento. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Aí o verso 11, porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Tiago diz categoricamente aqui, se eu observo 9, mas eu transgrido 1, eu me torno culpado de todos, meus amados irmãos. Então, meus amados, eu apelo que em nome de Jesus nós venhamos fazer ali uma análise verdadeiramente do que o Senhor pede de nós. Por isso que ele diz, ó, vai servir de sinal, você santificar os meus sábados. Porque você pode perceber, toda a comunidade cristã, 90 ou 99%, 95% da comunidade cristã de hoje, brasileira e fora do Brasil, internacional, não aceita o mandamento sabático. Por quê? Se aceita 9, por que não aceita o 4? Porque será que mexe com dinheiro? Mexe com recursos? Onde está a nossa fé, meus amados? Lembro lá da mensagem de Davi. Davi, quando já estava velho, ele disse, fui moço, hoje sou velho, contudo nunca vi um justo desamparado e nem a sua semente a mendigar um pão. E muitos dizem assim, não, é porque eu preciso trabalhar, eu preciso, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também, mas não é um trabalho secular de ganhar o nosso dinheirinho, não. É o trabalho espiritual, esse não pode parar, de pregar o evangelho, de levar a palavra de Deus, de cuidar das pessoas. Esse não pode parar, esse é de segunda a segunda, de sábado a sábado, domingo a domingo. Mas o trabalho que você tem ali, o recurso, você precisa parar, você precisa descansar, santificar o dia do Senhor. Irmã, Jesus guardou o sábado? Nós vamos já ver isso aí, tá bom? Lá pra frente, um pouquinho mais pra frente. Que profecia demonstra que os crentes não judeus do Antigo Testamento e os cristãos do Novo Testamento receberam por igual o selo da observância do sábado? Que profecia demonstra isso? Se você abrir a Bíblia comigo, em Isaías 56, a gente vai ler aqui dos versos de 1 até o 7. Não vamos ler todos, né? Nós vamos ler o 6 e o 7. Mas depois você vai ler aí de 1 a 7, tá bom?
O 6 e o 7 diz assim: aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Por quê? Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém? Então, meus amados, aqui, assim como em Êxodo 31, versos 16 e 17, diz que o sábado seria um sinal perpétuo entre Deus e seu povo. Você pode conferir em Êxodo 31, 16 e 17. Isaías 56 daqui vem demonstrando para nós claramente, irmãos, que o sinal seria para todo crente, independentemente de sexo, nacionalidade, raça ou qualquer outra diferença humana. O sábado é um mandamento perpétuo para todas as pessoas. E qual era o dia de descanso que guardava o nosso Senhor Jesus e a bem-aventurada Virgem Maria, junto com outras piedosas mulheres? Nós vamos ler Lucas 4. Abra sua Bíblia em Lucas 4, versículo 16. Esse texto me lembra muito o irmão Pedro Sá. Um abraço ao meu irmão querido, ele gosta muito de citar esse texto. Lucas 4, verso 16 diz: indo para Nazaré, falando de Jesus, né? Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Ou seja, Jesus, ele tinha o costume de ir aos sábados na sinagoga. A sinagoga era a igreja, era o templo, né? Segundo o seu costume, ele tinha um costume, irmãos, de ir aos sábados na igreja. Ele tinha o costume de ir à sinagoga, ele guardava o sábado como um judeu que ele era. E ele nunca, em momento algum na Bíblia, a gente tem um texto que ele diz assim: olha, a partir de agora não vamos mais, né? Não vamos mais guardar o sábado. Não vamos mais guardar o sábado. Ele foi o primeiro a dar o exemplo. Ele ia aos sábados na sinagoga. Ele pregava na igreja, na sinagoga, aos dias de sábado, né? Ele se levantava para ler a palavra de Deus aos dias de sábado. Ele curava os dias de sábado. Ele expulsava demônios os dias de sábado. Ele não veio para abolir, ele veio para fazer ali uma reforma na maneira como era guardado o sábado. Porque, infelizmente, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, começaram a observar o sábado de maneira errada. E ele veio para mostrar como devia ser guardado. Tá bom, meus amados? Então, e as mulheres? Nós lemos nesse mesmo livro de Lucas, capítulo 23, 52, diz assim, ó, versos 52 a 56. Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Quem? José de Arimateia, né? Pediu o corpo de Jesus para Pilatos. E tirando-o do madeiro, envolveu num lençol de linho e o depositou no túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Como foi profetizado, né, amados? Era o dia da preparação e começava o sábado. Dia da preparação, qual é o dia da preparação? A sexta-feira. E começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Nós lemos também em Marcos 16, você pode também conferir em Marcos 16, continue comigo, vamos analisar para a gente depois não ficar com dúvidas, falando coisas que a gente não sabe, porque a gente ouviu falar, a gente não pode ir pela cabeça dos outros, nós temos que ler nas escrituras. Olha o que diz Marcos 16, 1 e 2. Passado o sábado, já não era mais sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo, né? Então aqui diz que elas
Quando passou o sábado, é que elas foram comprar aromas para ir embalsamar o corpo de Jesus. Elas não compraram no dia de sábado. Jesus já tinha morrido, elas podiam muito bem, não, agora que Cristo morreu, nós podemos não mais guardar o sábado. Vamos comprar os aromas. Não, elas esperaram o sábado e no primeiro dia da semana foi que elas foram comprar os aromas, tá, meus amados? Então, a Virgem Maria não fez as compras dos aromas, né, para embalsamar a Jesus no sábado. Mas ela esperou o domingo para ungir o corpo de Jesus. Isso mostra o quê, meus irmãos? Isso mostra que ela guardava o mandamento do sábado, no qual está o selo de Deus. Outras mulheres piedosas, as quais não puderam comprar na sexta-feira também, guardaram o sábado e fizeram as suas compras no domingo, tá? Então, o que é ser cristão, irmão? Ser cristão é imitar a Cristo em todas as coisas, não é verdade? Inclusive, foi em Antioquia que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos, né? Um cristão guarda o sábado porque Jesus, nosso exemplo, também guardou. Se Jesus guardou o sábado porque ele tinha um costume indo para Nazaré, Lucas 4,16, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume. Não foi uma coisa esporádica, não foi uma coisa ali que ele fazia de vez em quando, não. Ele tinha o costume de ir aos sábados para adorar a Deus, para ler a palavra de Deus no dia de sábado. Amém? Não era domingo, não. Não era o domingo, era o dia de sábado, tá? Assim como em Apocalipse 12, versos 7 a 9, lá fala que o grande dragão, que representa Satanás, né, e sua rebelião contra Deus, lá em Daniel, capítulo 7, verso 25, fala ali de um chifre pequeno. Daniel 7 vem falando de um chifre pequeno. Que chifre pequeno é esse, irmão? Onde será que quer chegar com negócio de chifre pequeno? Esse chifre pequeno, depois você vai ler Daniel 7, representa o anticristo, tá? É um instrumento de Satanás. Que esse chifre pequeno, que esse anticristo tentaria fazer? Você lê Daniel, lendo Daniel 7, 25, você lê o seguinte, ó. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ou seja, esse chifre pequeno, esse anticristo tentaria, ou infelizmente conseguiu, né, no coração e na mente de muitas pessoas, mudar os tempos e a lei, tá? Então Jesus disse em Mateus 5,17 o quê? Que ele não veio para mudar a lei, e que ele não autoriza a mudança de uma letra sequer, meus amados, tá bom? Enquanto durarem o céu e a terra, ele diz que nenhum tio, nenhuma palavrinha se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Portanto, qualquer mudança da lei de Deus não obedece à vontade divina, mas à vontade daquele que se rebelou contra Deus, porque ele que quer mudar os tempos e a lei, não é as leis, é a lei, se referindo o quê? A lei dos 10 mandamentos. Por isso, irmãos, é que a obediência ao mandamento do sábado se constitui um sinal e um selo de lealdade a Deus, porque hoje, infelizmente, esse mandamento especificamente foi pisado e é rejeitado pela maioria, a grande maioria, a maioria esmagadora da população cristã, né, da comunidade cristã. O Apocalipse prediz, irmãos, que o remanescente fiel de Deus voltaria a adorá-lo, como ordena o mandamento do sábado. Sim ou não? Vamos ler Apocalipse 14, abra sua Bíblia em Apocalipse 14, versículo 6 e 7. Olha o que diz aqui. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, poder chegar da hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Essa partezinha bem aqui, parece muito como aquela que a gente leu ainda agora, de Êxodo 20, versos de 8 a 11, né? Se assemelha bastante. Irmãos, quando analisamos a razão pela qual devemos respeitar o sábado como dia de repouso, descobrimos o quê? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar e as fontes das águas.
o quarto mandamento, ele enfatiza Deus como nosso Criador. E Satanás, ele odeia esse mandamento por isso, porque ele não